Deus maravilhoso, amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar para que Deus possa continuar fluindo deste altar. Realmente Ele possa ouvir as nossas orações, realmente Ele possa falar ao coração de cada um de nós. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós já te louvamos com hinos e com cânticos. E este momento agora é o momento de ouvir a Tua palavra, Senhor. Então, desde já te apresento a vida de cada irmão, cada irmã que se encontra aqui. Pai, fala ao nosso coração, Senhor. Abra, Senhor, os nossos olhos. Alarga, ó Deus, a nossa visão. Que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, servir o Senhor de forma digna do Evangelho, Senhor. É o que nós pedimos essa noite. E certos da vitória, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar. Hoje Deus tem uma palavra poderosa para a nossa vida, irmão. Não se permita distrair. Preste atenção naquilo que Deus tem para falar ao seu coração e com certeza você vai sair daqui diferente da forma a qual você entrou. Nós vamos falar sobre o livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 14. A palavra de Deus fala assim, ó. Disse o Senhor, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Amém? Aqui nós vemos que o Senhor está nos abençoando desde já. Está falando que a presença dele irá conosco e ele vai nos dar descanso. É o que nós precisamos nessa vida. É a presença de Deus e o descanso dele. E o 15 vai falar assim, então disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir daqui. Pois como se saberá que achamos graças aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andar com tu conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então aqui Moisés está falando com ele, nós somos um povo separado, um povo exclusivo do Senhor. E hoje não é diferente, nós como igreja somos um povo santo, separado para Deus, para fazer a vontade dele. Para que ele haja na nossa vida conforme a vontade e o querer dele. Amém? São situações que vai nos diferenciar dessa santidade que eu estou falando, de separação, de estar separado, ser um povo exclusivo de Deus, propriedade de Deus, que nada e ninguém pode tocar em nós, na nossa vida, nas nossas coisas. Quais são elas? Então está aqui assim, ó. O que diferencia o crente verdadeiro não é o templo, o louvor ou o dom. Ou seja, o que vai nos fazer diferentes do povo lá de fora, o povo que não tem Deus, não é o templo, nem o louvor e nem o dom que há em nós. É a presença de Deus. Amém? Então o que faz um cristão diferente não é o dom que eu possuo, não é o local que eu reúno, mas sim a presença de Deus que há em mim. Porque se há presença, começa a haver transformação. E essa transformação é dia após dia. Então eu preciso ter paz, preciso ter gozo, eu preciso me santificar. Quanto mais eu me santifico, mais o pecado vai se afastando de mim. Menos prazer eu vou ter nas coisas que não são de Deus. Então quando eu busco a presença desse Deus, essas coisas caminham junto comigo. Paz, gozo e alegria. Amém? Quando Deus está conosco, há paz, direção e autoridade espiritual. Então, como que você vai saber se Deus está com você? Muitas pessoas têm dúvidas, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós falamos coisas que não devemos, pensamos coisas que não queremos, fazemos coisas que não queremos fazer. Então, a forma de você saber, mesmo sendo falho desta forma, como todos nós somos, e Paulo não era diferente de nós, porque ele falava, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu pratico. Então, se um apóstolo, que escreve a maioria do Novo Testamento, fala dessa forma, imagina nós. Então, não é a minha condição que vai ditar quem eu sou, mas é quem eu estou servindo. A natureza de que eu venho vai determinar quem realmente eu sou. Não é a circunstância que está em minha volta. Então, o que vai ter em nós? Paz. Tem paz na sua vida, irmão? Você tem que fazer essa pergunta para você. Tem direção? Você sabe para onde você está indo?
Você sabe para onde você está caminhando ou você está levando um dia após o outro? Ah, eu vou trabalhar hoje, vou ganhar o dinheiro, vou pagar os boletos que eu tenho que pagar e vamos ver o que vai dar. Ou você tem um propósito definido. Ó, Deus me deu essa visão, eu tenho paz, eu sei que eu estou passando por um momento de tribulação, mas a paz do Senhor está comigo. Eu sei que este é só um momento. Eu sei que a bênção de Deus está comigo, que a presença está comigo. Terceiro aspecto, autoridade espiritual. Quando o mal aproxima-se da sua casa ou tenta aproximar-se, você tem orado e falado assim, em nome de Jesus todo mal sai. Esse mal tem saído. Você tem feito isso na vida das pessoas, orado pelas pessoas, em nome de Jesus todo mal sai. E você tem visto a mudança, a transformação na vida dessas pessoas? Então são esses 3 sinais que você vai ver se Deus está com você ou não. Se ele não está, nós aprendemos aqui na sexta-feira, com o cego Bartimeu. O que nós vamos fazer? Ouvir falar de Jesus, ter a atitude de levantar e ir até Jesus, porque ele já nos chamou, e clamar com toda a nossa força. Porque a oração com persistência ela é respondida. O clamor com persistência, com perseverança, ele é respondido. Porque muitas pessoas pegaram o hábito de orar. Oram, mas não esperam uma resposta. Nem lembram do que orou ontem, o ano passado. Você já recebeu todas as bênçãos que você orou o ano passado? Esse ano? Já estamos chegando no final do ano. Mas e as bênçãos? O que você tem que contar? Para contar o que Deus fez na sua vida? O que houve de mudança, de transformação? Você precisa ter coisas para apresentar. Você serve um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que fala com você, um Deus que ouve as suas orações, um Deus que responde, então precisa ter frutos. Então, quando as pessoas olham para nós não podemos ter só a aparência de cristão. Nós precisamos ter atitudes também de cristão. Precisamos ter frutos. Então, esses 3 aspectos que eu falei aqui, se não tem na sua vida ainda, hoje você vai sair com todos os 3 aqui. Amém? Tome posse dessa palavra. E a palavra de Deus fala assim, ó, onde há a presença de Deus, há transformação. Você está sendo transformado? Irmãos, a transformação ela é orgânica, ela é de dentro para fora. Não precisa ter pressa, porque quem está fazendo essa obra é o Espírito Santo. A palavra de Deus fala que aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la, até o dia de Cristo. Então fique tranquilo, não andeis ansiosos por coisa nenhuma, nem pela sua transformação. Não faça nada com as suas próprias forças. Deixa Deus continuar fazendo a sua vida. Ó, Ele nos tirou de uma situação de mortos em delitos e pecado, nos deu vida e vida em abundância, colocou o Espírito Santo dentro de nós, que está trabalhando e nos transformando dia após dia. As lutas e tribulações que nós passamos, irmãos, são só reflexos da limpeza que está sendo feita. Ele só está arrancando tudo que não presta, que está dentro de nós. Todos nós temos alguma coisa que precisa ser mudado, precisa ser transformado. E o Senhor tem visto isso, o Senhor tem trabalhado nisso, amém? Isaías 6,5 fala assim, ó. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Isso aqui é Isaías falando, irmãos. O Senhor sabe que nós temos lábios impuros. Aqui, vamos trazer para os dias de hoje. O Senhor sabe que nós temos um coração ainda corrupto, inclinado para as coisas da carne, inclinado para as coisas do mundo. O que nós precisamos fazer? Gálatas 2,20. Agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O viver que eu tenho na carne agora é pela fé. Então, ou seja, esse homem, esse velho homem, foi cravado naquela cruz. Não permita que ele desça de lá, porque se ele descer, ele vai causar dano à sua vida. Que homem é esse que eu estou falando? É mente, vontade e emoção corrompidos. Nós precisamos exercitar isso na palavra de Deus, com alegria, com gozo, com autoridade espiritual, com paz, com longanimidade, com amor. É isso que nós precisamos exercitar na nossa mente, ou seja, na nossa alma. Se nós exercitarmos isso, nós vamos viver uma vida cheia de gozo, de paz e de alegria. Quando eu falo paz, irmãos, não é que nós vamos estar isentos de lutas, de batalhas.
Mas faz porque nós vamos ter certeza da vitória. Então é só questão de tempo. Agora, quem determina o tempo somos nós. Quanto tempo você quer caminhar no deserto? 4 dias? 40 anos? Deserto não é lugar de permanecer, é de passar rápido. É lugar de transformação, de aprendizado. Nós precisamos estar o quê? Na graça do Senhor. Vivendo debaixo da graça, sabendo que tudo que nós temos, tudo que nós fazemos de bom, não é de nós mesmos, é Ele que nos deu. Apesar de nós termos falado aqui sobre dom, o dom não determina quem nós somos, mas Deus nos deu o dom. Então nós precisamos orar para que esses dons sejam despertados em nós e que nós possamos andar e fazer aquilo que o Senhor mandou cada um de nós fazermos. Amém? Isaías foi transformado pela presença de Deus, reconheceu o seu pecado e foi purificado. Então, irmãos, tudo há um processo. Não adianta só você querer, você precisa ter uma atitude. Isaías, ele vira aqui e fala, ai de mim, eu tenho os lábios impuros. Ele confessou o seu pecado. E aqui agora fala assim, ó, e foi purificado. Se você não confessa o seu pecado, como que você vai ser purificado? É como se você falasse assim, ó, eu não abro mão desse pecado. Às vezes a gente até brinca que pecado de estimação, né? As pessoas não querem abrir mão. Porque às vezes esse pecado está te gerando um prazer momentâneo. A sua mente já está condicionada a isso, a receber recompensas de imediato. Mas na palavra de Deus, nós vamos escolher o quê? Dia após dia, de acordo com o que Ele vai fazendo em cada um de nós. Então não seja uma pessoa precipitada, uma pessoa que vive por momento. Ah, hoje eu estou alegre, amanhã eu estou triste. Não, irmão, nós precisamos ter um padrão. Precisamos permitir que o Senhor realmente faça essa obra na nossa vida, de uma forma a qual nós possamos transmitir isso para as pessoas. Os nossos jovens da igreja estão num propósito de oração de 61 dias, os jovens, para que Deus ative o dom deles. Então nós precisamos orar para esses jovens, para que Deus realmente derrame desses dons na vida deles. E esses que já têm, que aflore, se manifeste. Amém, irmãos? Então esse é o maior investimento que você pode fazer, é orar para um jovem da igreja. Então ore pelo jovem da igreja. E assim, todos os dias eles têm orado para isso. Para que Deus faça esse grande mover na vida deles. Porque muitos jovens, quando vão para a faculdade, não estão preparados para lidar com o que vão encontrar lá. A maior perca que nós temos na igreja é quando o jovem vai para a faculdade. Porque ele chega lá, ele começa a lidar com situações que ele não foi preparado para lidar. Ele vê coisas que ele nunca viu. E aí ele fica, isso é certo, isso é errado, e toca em coisas que não tem que tocar. E para recuperar ele vai ser mais difícil do que orar hoje. Então vamos nos preparar para que os nossos jovens, quando partir para a faculdade, para o seu trabalho, que já cheguem lá preparados, sabendo quem é, quem serve, como serve e o porquê serve, para onde estão indo. Tem uma direção. Amém? Então a nossa preocupação como pastor, como obreiros da igreja, como servos de Cristo, não é só chegar aqui e ministrar uma palavra para você sair daqui hoje transformado, mas é para que os nossos jovens lembrem daquilo que o Senhor nos deu como mandamento, para ensinar a criança o caminho ao qual ela deve andar, que até em sua velhice ela não vai se desviar dele. Então, para que isso aconteça, eu preciso estar semeando na vida deles. Eu preciso estar o quê? Cooperando com eles. Então, quando você faz uma oração, isso é uma oferta na vida deles. Você está tirando um tempo seu. Você está deixando de orar para você, está orando para um jovem. E isso é um investimento a longo prazo. Irmão, daqui a 10, 20 anos, vão ser eles que vão estar pregando para nós. Nós vamos estar sentados aí ouvindo. Então, esse é o maior investimento. Se vocês olharem o louvor hoje, a maioria são jovens. Até outro dia só tinha adulto. Só homens e mulheres casados. Não que não são úteis mais. É porque estão fazendo outras atividades que o Senhor tem colocado. Então há necessidade de preparar pessoas. Amém? Porque o Senhor falou assim, ide pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Mas algo também que falou, ide fazer discípulos. Não é só pregar o evangelho,
Você tem que tornar a pessoa discípulo. Ela tem que olhar para você e ver Cristo em você. As pessoas precisam olhar para você e ver Cristo em você. Amém? Se nós fizermos o que o Senhor está falando, a nossa vida nessa terra vai ser muito mais leve do que está sendo. Deus não muda as circunstâncias antes de mudar o nosso coração. Irmãos, se você está passando por uma dificuldade, por um problema, se você não permitir que Deus mude o seu coração, você vai continuar nessa circunstância aí. Jogue fora isso. Fala assim, Deus, não, muda meu coração, transforma. Porque aí vai mudar a circunstância. Vai mudar a forma que eu vejo as coisas. Vai mudar a forma que eu falo. Vai mudar a forma que eu trato as pessoas. Então, as pessoas vão ter prazer de estar ao meu lado. Vai ter prazer em ouvir aquilo que Deus tem para falar com elas. Mas se eu sou uma pessoa amarga, uma pessoa ranzinza, uma pessoa mal educada, as pessoas não vão querer estar comigo. Se eu trato as pessoas com 7 pedras, como que a pessoa vai querer ouvir o evangelho? Vai ser difícil de pregar no meu trabalho, na minha escola, na minha família. Então nós precisamos permitir que o Senhor mude o nosso coração. Ah, pastor, mas eu fui injustiçado. Irmão, fique tranquilo. Para cada desonra que nós sofremos, Deus vai nos dar dupla honra. Está preparado para receber dupla honra? Então suporte firme esse momento de dificuldade. Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas. O Senhor tem visto a sua peleja, o Senhor tem visto as suas orações, o Senhor tem visto os seus jejuns. Então descanse no Senhor, não se preocupe. Vem a preocupação, põe a mão na cabeça e fala assim, em nome de Jesus, toda preocupação sai. Vai sair. Já está na mão do Senhor, deixa na mão dele, deixa ele fazer, amém? Então, Deus não muda as circunstâncias antes de mudar o nosso coração. A presença de Deus traz vitória e descanso. Irmão, todos nós que estamos passando por momentos de luta, de dificuldade, fique tranquilo, a palavra de Deus fala que o Senhor traz a vitória e o descanso. Não tem descanso sem vitória. Então começa a olhar assim, olha, o que você tem pedido e orado a Deus? Já começa a ver a sua vitória, já começa a desfrutar dela, para que você realmente possa descansar no Senhor. Então quando nós falamos assim, a paz do Senhor, nós estamos declarando vitória sobre a sua vida. Nós estamos falando assim, Deus, dê ele a vitória, porque ele precisa descansar, ele precisa ter paz. A família dele precisa ter descanso. Quantos anos na luta, quantos anos na peleja? Agora chegou a hora de descansar. Mas descansar no Senhor e com o Senhor, amém? Josué capítulo 1, versículo 9 fala assim, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãos, com um versículo desse aqui, o que você vai temer? Qual que é a dificuldade de servir ao Senhor? De servir ao seu próximo? Não há. Ah, pastor, mas aconteceu uma tragédia na minha vida. Irmãos, o que nós consideramos tragédia, Deus considera lucro. Se eu infartar aqui agora e for para a glória, para Deus não é morte, é vida. Nós sabemos que ninguém quer perder um ente querido, nós não queremos isso, mas nós não podemos ser egoístas. Nós precisamos entender, ver além dessa vida aqui. Nós estamos sendo preparados para ter uma vida eterna do lado do Senhor. Nós estamos trazendo a nossa família, estamos orando para a nossa família estar aqui. Qual que é o objetivo, irmãos? É só arrumar um serviço? Não. É só ser curado de uma enfermidade? Não. Porque pode vir e não ser curado. Você pode não arrumar um serviço, mas a glória com certeza você vai receber. A glória com certeza nós vamos viver. Reinar com o Senhor, com certeza nós vamos reinar. Esta é a maior bênção que nós podemos viver hoje. Agora, se a nossa mente está nas coisas celestiais, as coisas terrenas vão correr atrás de nós. Essas bênçãos aí, seja uma cura, um bem material, Deus vai nos dar assim, muito rápido, mas com o suor do nosso trabalho. Todo mundo que tem alguma coisa aqui, você pode perguntar, ganhou? Deus deu, mas com o seu esforço, com o esforço do seu trabalho. Não caiu nada do céu.
A única coisa que veio do céu de graça para nós, irmão, chama-se salvação. E isso a gente não consegue nem ver. Tem alguns que não conseguem nem acreditar. Mas se você pegar Apocalipse, você vai falar o quê? Onde que nós vamos morar? Cidades com ruas de ouro, não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter nada de cansaço. Então nós estamos sendo preparados e estamos preparando as pessoas para viver uma vida eterna. Então aqui fala assim, ó, não te mandei eu, esforça-te. Por que é para esforçar? Irmãos, quem está mexendo com obra, ou quem já mexeu, já viu, a gente fica doido para terminar, a gente esforça, a gente trabalha mais do que a gente acha que aguenta. Na hora que você acha que não aguenta mais, você tem mais 30%, você vai lá dar mais 30% da sua energia, do seu tempo, você vira a hora, você amanhece trabalhando, pensa naquele treino o tempo inteiro. Não é assim que nós fazemos? E aqui o Senhor está falando assim, ó, esforça-te e tem de bom ânimo, tem que ter ânimo. Irmão, as coisas que nós vamos fazer tem que ser com prazer. Você vai abrir o seu negócio lá, abra assim, olha, bom dia Espírito Santo, aqui é o Senhor que reina, envia os meus clientes, Pai, traga o meu lucro, tudo que eu tenho é o Senhor que me dá força e saúde para trabalhar nesse dia. Nós precisamos fazer essa oração. Quem trabalha fora, na hora que estiver saindo, Senhor, me leve em segurança e me traga em segurança, me guarda durante o meu trabalho, me livra, Senhor, dos acidentes, me livra de todo mal, guarda a minha família que está ficando, guarda os irmãos que estão trabalhando. Então, quando eu estou fazendo isso, eu estou tendo bom ânimo. Terceiro, não temas. Irmão, não precisa temer. Eu saio para viajar, vou e volto para trabalhar, não tem preocupação nenhuma. Você abre a reportagem, só acidente, só desgraça na estrada. Acho que eu estou preocupado com isso? Porque eu estou baseado numa visão. O Senhor falou assim, ó, não temas, eu não vou temer. Se acontecer alguma coisa comigo é porque o Senhor permitiu. E amém. Eu vou sair dando glória a Deus. Ah, mas você gosta de sofrer? Claro que não. Mas se o Senhor permitir, amém. É o nome dele que está em jogo, não é o meu. Então, quando ele me chamou e falou que ia me transformar, ele não falou só comigo, foi com cada um de nós. Ele prometeu isso lá atrás para Abraão. Que todas as famílias da terra seriam abençoadas, porque Abraão não negou entregar Isaac. E você está disposto a entregar alguma coisa para o Senhor? Eu não vou nem chegar a Isaac, que seria o seu filho. Mas o seu tempo, a sua dedicação, o seu pensamento, você está disposto a ofertar isso para o Senhor? A tirar lá 5 minutos de oração por dia? Estou falando 5 minutos, não é 5 horas não. Ler 2, 3 capítulos da palavra de Deus para você aprender. Não te espantes, porque vai acontecer coisas grandes na nossa vida, irmãos. Você vai olhar e falar assim, como que eu fiz isso? Não, o Senhor fez através de você. Você só viu a obra pronta. Você vai ver o milagre acontecer na sua casa, na sua vida, todos os dias. Às vezes você vai estar numa situação lá que vai ter uns boletos para você pagar e não vai ter dinheiro. E o Senhor vai enviar lá os seus clientes, vai enviar um recurso, vai enviar uma bênção e você vai pagar. Você vai somar as contas do mês, vai estar faltando, na hora de pagar, vai pagar e vai sobrar. Eu falo porque eu vivenciei isso a minha vida inteira. A gente tem anotado lá, desde quando nós casamos, desde a nossa primeira conta de luz. Nós temos tudo anotado. E a gente pode mostrar para vocês. A gente somava de um lado o que a gente ganhava e o que tinha que pagar. A gente falou, não vai dar para pagar não. Aí pagava tudo e ainda sobrava. Porque a bênção de Deus está sobre nós. A bênção de Deus está sobre você. Então não temas. Não preocupe, principalmente você que vive do dia a dia, do seu negócio. Você depende da sua saúde. Você depende de pessoas, você depende do tempo. Você depende da necessidade de outras pessoas. Não, você só depende do Senhor. Amém, irmão? Não é o marketing que você faz, não é a publicidade que você faz, não é o conhecido que você tem, não é a sua network, não. É o Senhor que leva a bênção para você. Aleluia! Porque o Senhor teu Deus é contigo. Se Deus é contigo, irmãos, quem que vai ser contra você? Quem que vai ser contra nós?
Todos aqueles que te abençoar vai ser abençoado. Quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Então pega essa visão, descansa no Senhor e fala assim, ó, por onde quer que andares. Irmãos, até quando você estiver num lugar que não é apropriado, o Senhor vai estar com você. Para te tirar de lá, para te arrancar de lá. Para falar, ei, que não é seu lugar. Bora. Vamos voltar para a casa do pai. Lembra lá da parábola do filho pródigo? O pai não foi atrás do filho, só ficou aguardando. Ele pegou todos os seus recursos, foi embora para uma terra distante, gastou com tudo que não devia, a chegar a um ponto de desejar comer a comida de porcos. Falar, na casa do meu pai os empregados sem ter pão, eu vou ter que voltar. E quando ele volta, irmão, o pai está com os braços abertos, coloca vestes, dá comida, coloca o anel de autoridade no seu dedo. Então não tenha vergonha de voltar para o pai. Não tenha vergonha de voltar para casa. O Senhor nos ama. Aí você fala assim, mas eu não fui embora. Não é isso que eu estou dizendo. É porque quando nós tropeçamos, o inimigo coloca uma palavra no nosso ouvido chamado vergonha, culpa, que você não é digno. Não, você é digno porque o Senhor morreu na cruz por nós. Nós somos dignos do Evangelho, nós somos dignos do reino dos céus. Ah, mas eu pequei essa semana, eu fiz isso. O Senhor não está preocupado com o que você fez. Sexta-feira nós falamos aqui, ó. Esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo que está diante de mim. Para receber o prêmio da soberana vocação. Então nós precisamos estar atentos ao que a palavra de Deus está nos ensinando. Não que o mundo está nos impondo. Não que as pessoas querem que nós venhamos a viver. Irmãos, nós servimos o Senhor, não é numa denominação, nós servimos o Senhor em uma igreja. E a única igreja que há a dele. Que ela é universal, no mundo inteiro, há uma só igreja. Como há um só Deus, um só batismo, um só Espírito Santo tem cada um de nós. Então descansa, porque fala assim, ó, por onde quer que andares. Então se você for fazer uma viagem de passeio com a sua família, o Senhor vai estar te guardando lá. Você vai fazer uma viagem a trabalho, o Senhor vai estar te guardando lá. Vai estar fazendo um curso, Deus vai estar te guardando. Então descanse no Senhor, amém? Salmo 16, 11 fala assim, ó. Tu me fará ver a vereda da vida. Na tua presença a fartura de alegrias. A tua destra há delícias perpetuamente. Olha aqui, irmãos, que a palavra de Deus está falando. Veredas da vida. E na tua presença a fartura de alegrias. Irmãos, quando nós temos o Senhor, a palavra de Deus fala assim, ó. O Senhor é a minha força, mas o Senhor também é a minha alegria. Então, quando eu estou com o Senhor, eu estou alegre. Eu posso até passar por momentos de tristeza, mas ser triste, jamais. Estar é uma coisa, ser triste é outra. Aconteceu algo que eu não estava prevendo. É natural de eu ficar triste? É natural, mas por pouco tempo. Já já o Senhor nos arrebata daquele momento ali. Quando caminhamos na presença do Senhor, o medo dá lugar à confiança. Quem não anda na presença do Senhor, vive no medo. E se essa pessoa não tomar cuidado, esse medo vai virar o quê? Pavor. E esse pavor vai virar o quê? Síndrome do pânico. Ou uma depressão. Ou uma angústia, seja lá o que for. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é o quê? Quando caminhamos na presença do Senhor, o medo dá lugar à confiança. Confiança em quê? Na vitória que Deus nos prometeu. Confiança nesse Deus que nós oramos e Ele ouve e responde. Então, ou seja, isso vai gerar fé. Como nós falamos na sexta-feira. Quando o Senhor manda chamar Bartimeu, o que ele fala com ele assim, ó? A tua fé te salvou. E imediatamente ele começou a ver. Então, primeiro o Senhor salva e depois Ele manifesta o milagre. Então, toma isso na sua vida. Ó, eu sou salvo. Eu preciso nascer de novo. Então, quando eu nasço de novo, a presença do Senhor está em mim. Então, o medo sai.
Eu não preciso viver uma vida cheia de medo. Deixa o Senhor fazer as coisas conforme a vontade dele. Amém? O descanso prometido por Deus é fruto de uma alma que habita na sua presença. Então, só, o descanso prometido por Deus é fruto de uma mente, vontade e emoção que habita na sua presença. Então, se nós estamos na presença do Senhor, o que Ele está nos oferecendo aqui? Descanso. Irmãos, todo mundo que você para lá fora para conversar, você só ouve as pessoas falando assim, não, estou cansado, não aguento mais dessa vida. Não é assim que as pessoas estão falando? Estou cansado. E isso tornou-se um hábito a pessoa falar. Você já viu o jovem? Ele levanta meio-dia e fala assim, estou morto de cansado. Dormiu a noite inteira, acordou meio-dia e está morto de cansado. Como assim? Virou hábito falar isso. E o que você fala é o que seu coração está cheio. Mas é automático. As pessoas vão pegando esses hábitos. Irmãos, nós precisamos rejeitar essas coisas na nossa vida. Não, eu estou cheio de ânimo, eu estou com bom ânimo, eu estou com vigor, eu estou com força. O Senhor já me sarou. E olha, vão seguir o Senhor. Vão na presença dele, porque ele tem o melhor para cada um de nós. Amém? Como viver continuamente na presença de Deus? Irmãos, viver na presença de Deus não pode ser um viver de ioiô. Uma hora você está lá embaixo, uma hora você está aqui em cima. Não. Você tem que ter, viver uma linha tênue. Ser uma pessoa equilibrada. Como que nós vamos fazer para viver isso? Com tanta dificuldade, atrocidade, com tanta maldade que nós temos isso aí no mundo, como que nós vamos fazer para ter um viver desse? Só há uma forma, está aqui, Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Se nós estamos no Senhor e ele em nós, irmãos, nós vamos ter uma vida em continuidade na presença de Deus. Já viu quando a pessoa dá uma fechada na gente no trânsito, a vontade é falar, seu Espírito Santo, aguarda aí que eu vou resolver o negócio aqui. Você vai lá e faz uma besteira. Quando você está no Senhor, você ignora, você até releva aquilo ali. Você até pede desculpa a pessoa fica até sem graça. Mas para isso, chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Amém? Salmo 24, 3 e 4 fala assim, quem subirá ao monte do Senhor? E quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Irmãos, então nós precisamos ser limpos de mão e puros de coração. Repara que o tempo inteiro nós estamos batendo na mesma tecla aqui, coração, coração. Se eu tenho um coração puro, eu vou ter mãos puras. Para que as nossas mãos servem? Para servir, para tocar, para abraçar o Senhor, para abraçar a obra do Senhor. Então lembre-se disso. Quem subirá ao monte do Senhor? E quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Então o coração é algo que você precisa cuidar. Não é só ir lá no cardiologista, fazer exame. Não é esse coração aqui. Isso pode parar a qualquer momento. Isso aqui é uma bomba, fica bombeando o tempo inteiro. Você está dormindo, está trabalhando, não tem descanso hora nenhuma. Ele tem as batidas certas que vai dar durante a sua vida. Não tem nada que você possa fazer para impedir isso. Porque você vê atleta que infarta, você vê pessoa que nunca bebeu, nunca fumou, infarta. Você vê todo dia isso acontecendo. Então nós precisamos confiar no Senhor. Então cuida do seu coração. O que é coração? Mente, vontade e emoção. Não deseje o mal para o próximo. Porque se você fizer isso, você vai estar se odiando. Porque o segundo grande mandamento qual que é? Amarás o teu próximo como você ama a ti mesmo. Então não guarde raiva, não guarde rancor das pessoas. Perdoe. Porque senão você vai estar tomando veneno querendo que o outro morra. Você vai acabar adoecendo. Todos os dias as pessoas pisam no nosso pé. Nos xinga, nos humilha.
fala mal de nós, irmão, não dá ouvido para isso não. Nós já passamos essa fase há muito tempo. Aleluia! Santidade e comunhão são chaves para permanecer na presença de Deus. Como que você vai permanecer na presença de Deus se você é uma pessoa que não ora, não lê a Bíblia, não faz um jejum, nem aos cultos você consegue vir? Vai ser impossível de você ficar na presença de Deus. Você vai ser apenas um admirador da igreja. Irmãos, e pega essa aí. Tem pessoas que não vêm aqui e falam que é da igreja. Você acredita num negócio desse? Outro dia encontrei com uma pessoa e falou assim, não, eu sou lá da igreja. Falei assim, mas eu sou o pastor lá, deve ter uns 6 anos que eu não vejo essa pessoa lá. Irmão, isso aqui não é uma religião, não. Se você não estiver na presença de Deus, você não está na igreja. Você não faz parte de uma denominação, não. Você faz parte da igreja. A igreja é algo vivo, ela se movimenta. Se você parar, você fica para trás. Deus não quer isso para você, nós não queremos isso para você, não queremos isso para sua família, por isso nós estamos ensinando isso. Por que as pessoas viram e falam assim, não, eu sou de tal religião e não abro mão. Nasci lá, cresci lá e vou morrer lá. Por quê? É muito cômodo, aí. É muito cômodo a pessoa falar que aqui é da igreja, mas não vem na igreja. Sabe por que fala isso? Porque as pessoas cobram uma religião de todos nós. Se nós fizermos alguma coisa que as pessoas julgam que não é de crente, a pessoa fala assim, mas você não é da igreja? Você não é crente? Por que as pessoas fazem essa cobrança? O que vai mudar na vida da pessoa? O que você faz ou deixa de fazer? Então nós precisamos começar a mudar a nossa mentalidade, mudar a nossa visão, ser uma visão realmente celestial. Irmão, nós vivemos com o Senhor e para o Senhor. Não é de acordo com o que as pessoas querem impor para nós. Não. Nós não somos escravos do homem, nós somos escravos de Cristo. O que é certo para quem está lá fora, não quer dizer que é errado para nós, não. Hein? Nós servimos o que a palavra de Deus fala para fazer. Se não está aqui, nós não vamos fazer. Nós não vamos praticar. Aleluia! Então, santidade e comunhão são chaves para permanecer na presença de Deus. Santidade com Deus, comunhão com os irmãos. Se você não vem na igreja, como que você vai ter comunhão com os irmãos? Então, lembre-se dessas duas palavras, santificação e comunhão. O Senhor deseja intimidade, não apenas visitas ocasionais aos domingos. Irmãos, olha aqui, o Senhor deseja intimidade com você. O Senhor está te chamando para ter uma intimidade com você. Ele quer falar ao seu ouvido. Ele quer falar para você os planos que Ele tem para você, para sua família, para os seus negócios. Mas você simplesmente está levando o Senhor como se fosse qualquer coisa, como se fosse qualquer um. Não, muda sua mente, muda sua mentalidade. Venha para o culto falando assim, Deus, fala comigo nessa noite. E se por acaso Ele falar algo que você não goste, fala obrigado, Senhor. Não era o que eu queria ouvir, não, mas isso vai me curar, isso vai me transformar. Porque quando nós ouvimos aquilo que dói, principalmente nós que pregamos, irmãos, a palavra passa por nós primeiro. E dói mesmo. Se eu tivesse sentado ouvindo, o meu pensamento também seria igual ao de vocês, ou de alguns. Tá jogando indireta. Não é indireta, é direta. A gente sai de casa, Deus, fala comigo. Aí Deus fala, você vai reclamar. Se Deus está falando, rende-se logo ao Senhor. Baixa a guarda. Fala, Deus, obrigado. E se entrega para Ele. Amém? Então, Deus deseja intimidade. Guarda isso. Irmãos, olha a intimidade que um casal tem. Eu e minha esposa passamos o tempo inteiro praticamente juntos. Conversamos o tempo inteiro. Escutamos o tempo inteiro um do outro. Compartilhamos várias coisas, falamos de vários assuntos. E com o Senhor não pode ser diferente. Levantamos de madrugada juntos para orar. Na parte da manhã ela tem um desfrute dela, de intimidade com Deus, e eu tenho o meu. Mas a madrugada a oração é junto. Vim para o culto juntos. Não tem esse negócio de eu vir em casa e deixar ela.
e vice-versa. Porque senão eu vou crescer demais e ela vai ficar para trás, ou vice-versa. Aí nosso falar já não vai ser mais o mesmo. Onde Deus está, tudo muda. A paz no meio da guerra, a esperança no meio do deserto. Está passando do deserto? Há esperança para você, há esperança para mim. Amém? Está passando por luta? Está no meio da guerra? Fique em paz. O Senhor nosso, irmãos, é o Senhor dos senhores. Ninguém pode vencê-lo. Amém? Busque a presença de Deus com todo o seu coração. Ó, o coração é de novo, irmão. Com todo o seu coração. Não busque pela metade. Não busque só com aquilo que te agrada. Só com aquilo que você quer. Irmãos, eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso ler livros que vai me levar a crescimento espiritual. Eu preciso ler palavras. Você fala, eu gosto de ler. Não. Mas eu tenho que lutar contra a minha mente. Eu tenho que ter um coração puro. Então eu tenho que me esforçar. Não, eu vou ler pelo menos uns 2, 3 livros por mês. Eu não posso brincar com esse negócio. Porque se a gente abre o celular para ver um vídeo, a gente vai gastar 10, 20 minutos só rolando ali para cima. Ou para o lado. Mas é a palavra de Deus. Quantas vezes nós pegamos? Então nós precisamos mudar isso, irmãos. Nós não estamos em brincadeira, nós estamos em tempos de guerra. Nós estamos lidando com um ser chamado aí de Satanás, que quer destruir a nossa família, quer destruir os nossos negócios. Nós não podemos permitir isso. Hoje é um culto da família, para que nós possamos sair daqui hoje mais abençoado que nós chegamos. Amém? Salmo 51, versículo 11 fala assim, ó: não me lance fora da tua presença, e não se retire de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Irmãos, não me lance fora da tua presença. Lembra do rei Saul? Sabe quantos anos o rei Saul reinou sem a presença de Deus? Alguém sabe? Sim ou não? 38 anos. Amém? Sabe quando que o Senhor escolheu Davi para assumir esse trono? Antes dele nascer. Então Deus sabe todas as coisas, irmão. Nós estamos lidando com Deus que criou todas as coisas. Deus sabe tudo. Fique tranquilo, descanse no Senhor. Pare com esse negócio de querer achar que sabe alguma coisa. Todos os dias nós estamos aprendendo aqui. Os homens e mulheres e os nossos jovens têm feito curso de teologia. Conversa com eles aí para você ver. Como é que tem sido esse curso? Você que não está fazendo, vem um dia para você ver como é que é. Não precisa fazer não. Vou lá para ver como é que é essa aula aí. Vou ver o que eles estão falando. Agora nós estamos falando sobre o livro de Atos. Sobre a vida de Pedro e Paulo. Coisas que nós estamos olhando lá e falando assim, nosso Deus, que coisa maravilhosa. A gente vai para casa e diz assim, nossa, é bom demais. Segundo, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Irmãos, hoje nós temos visto aí muitos homens de Deus, principalmente dessas maiores denominações ou igrejas, seja lá o nome que vocês querem dar, que já foram referências para nós um dia, que hoje estão abandonando tudo, estão largando família, esposa, casando de novo. Larga lá a sua senhora com 60 anos, está casando com uma de 25, 30. Esqueceu tudo que Deus fez, tudo que a pessoa fez do lado dela. Mas sabe por quê? O Espírito de Deus já saiu deles há muito tempo, ó. E agora começou a manifestar. Esse dia agora eu mandei para o pastor Miranda uma reportagem de um camarada que foi referência para nós há muitos anos. Sim ou não, pastor? Quanto que foi lá? 1.400.000 desviados, é isso? Um pastor desviando de ONGs 1.400.000 condenado. Não está sendo acusado, não, já foi condenado. Então comece a pensar nisso, irmãos. Pessoas que foram referência para nós, que somos pastores.
Nós saímos daqui, pegava o nosso carro e viajava para ouvir o cara pregar. Agora, quanto tempo que esse Espírito Santo saiu desse homem? Porque quem tem o Espírito Santo não faz um negócio desse. Você acha que eu fiquei alegre com essa notícia? Não, eu fiquei triste. Falei, Deus, sem misericórdia, que ele se arrependa, que ele volte para sua presença, que é um filho seu, é um servo, tem que considerar a obra que ele fez. Aí você abre lá mais uma notícia, o cara casou a terceira vez. Aí você vê lá o discípulo dele, largou a esposa de 50 anos, casou com uma amiga de 27. Não dá, ué. Então começa a raciocinar. Irmãos, não abra mão, ó. Peça a Deus, não me lance fora de sua presença, não retire de mim o seu espírito. Hoje, muitas pessoas estão escolhendo se vai servir a Deus ou não. Mas se o Senhor sair de você, ai de você. Ai de mim se o Senhor sair de mim. Ai de mim se o Senhor tirar o Espírito Santo dentro de mim. Às vezes você ainda não sentiu o Espírito Santo, mas ele está dentro de você. Você é templo do Espírito Santo. Então tome posse dessa palavra, irmão. Não brinque com isso aqui, ó. Salmo 51, guarda esse versículo aí. Versículo 11. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito. Torna-me a alegria da tua salvação. Ou seja, alegra o Senhor com a salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. O que é isso, irmão? Sirva o seu próximo, doa-se, cuide-se um do outro. Amém? Tomou posse? Se coloque de pé, deixa eu orar em favor de sua vida. Aleluia, irmãos, o bem maior que nós temos é a presença de Deus e o Espírito Santo dele em nós. Então não abra mão disso, não abra mão dessa palavra, cuide do seu coração. As outras coisas o Senhor vai acrescentar. Eu sei que todos nós temos necessidades, temos anseios, e o Senhor vai cuidar disso. Feche seus olhos mais uma vez, curva a sua cabeça em reverência à palavra de Deus. Feche seus olhos e abra a sua boca e ore junto comigo. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus nós te louvamos por essa palavra, Senhor. Para que essa palavra realmente venha se tornar uma realidade da nossa vida. E realmente a tua presença, Senhor, permaneça conosco. E que o Senhor não venha retirar o teu Espírito de nós, Senhor. Possamos servir o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, Pai, com todo o nosso coração, Pai. Tudo que nós temos é o Senhor. E tudo que nós fazemos é para o Senhor. Pai, então nos dê graça, que realmente nós possamos ser voluntários na tua presença. Tudo que nós temos feito e pedido é para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Tomou posse, irmãos? Que o Senhor continue nos abençoando.